Caros amigos ouvintes, telespectadores e vocês todos que nos acompanham aí no nosso podcast, estamos aqui com mais um Mandatum Cast e hoje com um grande amigo, essa pessoa ilustre que está aqui hoje nos brindando, né, com a sua história, com seus livros, e é uma pessoa realmente que a gente tem um grande apreço, que é o Dr. Cristiano Gonzaga, promotor de justiça, que está aqui hoje para a gente bater um papo, contar um pouco da sua história e que para todos nós possamos aprender cada dia mais. Muito obrigado, Dr. Cristiano, estamos aqui hoje nesse bate-papo e gostaria de saber assim, né, um pouquinho lá da sua história, o que te motivou a fazer direito, o que te motivou a fazer concurso, o que te motivou, né, a ser um promotor hoje tão atuante, um promotor de justiça hoje brilhante, né, uma carreira brilhante, autor, palestrante de vários cursos de concursos, né? Então, né, contar um pouquinho aí da sua história, como é que foi o que surgiu lá atrás, falou, não, quero fazer direito, quero fazer concurso, como é que foi essa história aí, contar um pouquinho pra gente aí. Bom, primeiramente eu agradeço ao Dr. Felipe Palhares pelo convite no Mandatum Cast, que é muito bom a gente poder ter esse bate-papo mais informal, falando um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa trajetória, e eu fico muito feliz de poder ter sido convidado para falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o dia a dia, tanto como promotor de justiça, na área acadêmica também, que eu acho muito relevante. E eu, direito, né, uma questão bem interessante, quando eu comecei a estudar, falei assim, o que eu vou fazer? Vestibular para quê, né? Na minha época, enfim, todo mundo falava assim, fazer direito, porque direito tem muita oportunidade, concurso público, você pode, enfim, fazer de tudo. E aí eu falei, vou estudar direito, né? Enfim, fiz faculdade de direito e depois que você forma, que é o grande problema. Como eu não tinha e não tenho ainda, né, começou em mim o chamado pedigree jurídico, aí eu falei, bom, agora é concurso público, né? Então eu tive que enveredar para o mundo dos concursos públicos, né? Então no concurso público a gente começa a estudar, muita gente fala assim, concurso público é tranquilo, você tem que estudar e passar, às vezes passa de primeira, de segunda, e eu, Felipe, eu costumo dizer, eu fui reprovado 18 vezes, foram 18 reprovações para aqueles que estão estudando, advogado que quer ganhar dinheiro rápido, não é rápido, né, a gente vê. Eu fui reprovado 18 vezes para depois ser aprovado como defensor público. E aí começou então a minha carreira como carreira de funcionário público, né, funcionalismo público, comecei como defensor público. E fiquei 3 anos na Defensoria Pública. E nesses 3 anos de Defensoria Pública eu vi que, de fato, eu gostava e gosto ainda de ser a carreira pública, né, de poder ter uma atuação em prol da sociedade, e fui então para o Ministério Público. E no Ministério Público, quando eu passei, eu fiz mais 4 concursos, ou seja, ao total 22 reprovações até então ser aprovado no MP em 2008, e estou lá desde 2008 como promotor de justiça. Percorri várias cidades aí do interior de Minas. Quem quer fazer concurso tem que ir para o interior, e é uma carreira muito bonita, assim como na advocacia, só que demanda, claro, um tempo. Assim, o advogado também, ele não é de uma hora para outra, começa uma carteira de clientes, né? Ele tem que construir isso, então foi uma construção. Isso é muito bom a gente estar batendo esse papo, porque às vezes as pessoas já te olham como um promotor de justiça e falam, olha lá como é que é tranquilo e tudo, mas as pessoas realmente não sabem da nossa luta, né, do dia a dia. E eu falo que no final do dia não tem nada fácil, né? Para você ter realmente sucesso, você ter uma carreira brilhante, você tem que se esforçar todos os dias, né? Especialmente a gente que lida aí com inúmeras informações do legislativo, alterações jurisprudenciais, você tem portaria, você tem lei, você tem tanta informação. Além de trabalhar para o cliente, né, a gente ainda tem que se desdobrar, porque a gente trabalha ainda com o lado público. Nós que somos advogados temos que trabalhar com os juízes, promotores, temos que despachar
despachantes, às vezes pessoas de cartório, enfim. É uma flexibilidade que a gente tem que ter enorme, muita paciência, além de tudo, estudar muito, mas é o que o senhor falou, né? O nosso doutor Cristiano, na verdade, assim, é muita luta, né? E as pessoas acham que é muito simples e tudo, e eu ainda fico pensando, porque no caso, nós que estamos na área privada, enfrentamos essas dificuldades e tudo, mas no caso com um servidor público, você ainda tem que prestar conta, você ainda tem que ser, é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil, né? Isso é importante para que todos saibam que não é uma coisa, não é um mundo, mar de rosas, né? É porque o pessoal vê, né, Felipe, a gente já pronto, né, o produto pronto, tá lá, às vezes no Instagram, tudo muito lindo, o promotor fazendo júri, eu sou promotor de júri, então eu faço sustentação oral no plenário do júri, via lá com a beca, bonita, falando bem, enfim, condenando, no caso, como promotor, mas isso aí é uma caminhada, né? Isso não é fácil. E o caminho nosso também, o dia a dia, não tem glamour. Porque a gente vê muito seriado, né? Igual Netflix, o Harvey, o pessoal lá, acha aquilo ali, é maravilhoso. Você chega lá, fecha contrato, milionário, Nova York, enfim, até tem também isso. Só que esse não é o dia a dia, né? O dia a dia é muito trabalho, o dia a dia é muito suor, é muita dedicação, estudo. Uma coisa que eu falo também, quem está em casa, ou enfim, está assistindo no escritório, é estudar. E eu vejo que hoje as pessoas, elas pararam de estudar, elas vão muito no automático. Elas vão lá, lá na hora eu resolvo. Lá na hora dá um jeito. E vai para uma reunião, às vezes, com uma audiência sem preparo. Nossa. E aí acontecem as coisas, porque você vai lidar com um promotor e juiz que está no dia a dia fazendo aquilo ali. O advogado que vai despreparado e pega um promotor que está todo dia ali trabalhando, o juiz, a mesma coisa, ele se vê vendido, até o cliente vê isso. Eu percebo muito isso na audiência, que advogados, cada vez mais, eles são pegos nas audiências lá, despreparados. Às vezes temos jurisprudência que ele poderia ter utilizado e ele não estudou. Às vezes teria um livro, uma doutrina que ele poderia ter lido, citado ali, não estudou. Às vezes o promotor tem um livro, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do manual de psicologia, tem um livro. E às vezes ele pode citar algo no seu livro que vai até te sensibilizar, enfim. Igual teve uma passagem no júri que eu fiz, que o júri estava tranquilo de ganhar, condenar. Foi até na capital aqui em BH que eu estava fazendo esse júri. E aí o advogado foi no júri e na hora que ele foi falar, primeiro fala o promotor, né? Depois vem o advogado. O advogado falou assim: aqui eu gostaria de fazer uma homenagem ao meu professor. O meu professor, Cristiano Gonzaga, que tem um livro e eu vou usar o livro dele hoje para fazer toda a minha defesa. E começou a citar uma tese que eu tenho no livro, lá no plenário do júri. Ele falou assim: bom, se o doutor Cristiano ele se responsabiliza pelo que ele escreve, é isso que está no júri aqui hoje. Tem que ser absolvido por causa disso, está no livro dele. Então, assim, não teve nem como. Eu fiquei lá tentando dar uma saída ali e tal, mas acabou que os jurados absolveram. Então, assim, usou um livro meu para absolver e utilizou ali uma passagem do livro. Então, assim, preparado, jogado preparado de novo. Tinha acabado de passar na UAB, estava fazendo lá um dos primeiros júris dele e conseguiu vencer. Então, assim, a gente vê o preparo. Hoje é muito importante, porque os advogados, juízes, promotores, a gente vê que, às vezes, alguns também vão ali muito no dia a dia. Vai usando ali o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, não vê a jurisprudência, não vê, às vezes, uma novidade legal. Tem, às vezes, uma novidade lá no Código de Processo Penal que ele não está sabendo. E aí o advogado deixa uma atenção dele na audiência. Então, assim, tem vários fatos inusitados que eu já vi, igual, por exemplo, outra no júri, que eu estava lá fazendo um júri, essa é bem legal. O juiz, eu e o juiz lá, terminamos o júri, foi condenado lá no homicídio qualificado. E aí, nesse homicídio qualificado, o juiz sempre esse juiz sempre perguntava lá pro réu: então você foi condenado, 12 anos, qualificador, tal, explicava. E daqui a pouco você vai pro presídio e vai cumprir a pena. Aí ele levantou a mão assim, ele
Ele falou assim, você quer perguntar? Eu falei, não, quero perguntar. Não, vou perguntar. Ele falou, doutor, quanto que é a minha progressão de regime desse homicídio? Para fechar 12 anos, eu saio quando? Pelas contas aqui, você vai sair depois que você cumprir aqui 3/5 da sua pena. Foi 3/5. Depois 3/5, o crime hediondo. Isso o réu falando. Isso o réu falou. Não, o juiz falou. O juiz. Crime hediondo, a pena é 3/5. Quem perguntou foi o réu. O réu perguntou, o juiz respondeu. Porque a progressão era com 3/5. Entendeu? Você vai ter que cumprir 3/5, mas depois progredir para o semiaberto. Aí ele olhou assim, então. Mas doutor, não é um sexto, não? Aí o juiz, não, é 3/5, é crime hediondo e tal, então 3/5. Aí, doutor, mas eu achei que era um sexto, porque tem um negócio aí na lei lá, fala que parece que antes de um prazo lá qualquer é um sexto. Aí o juiz olhou para mim, eu falei, peguei o processo lá na denúncia, eu vi, o fato dele era anterior a 2003. E antes de 2003, quem fez o fato antes, aplica a lei mais benéfica, que era anterior, que era um sexto mesmo. Não era 2/5, 3/5. E esse réu, ele já era reincidente de vários crimes, então já tinha sido condenado. Ele já sabia mais direito do que... Porque eles ficam no presídio lendo livro, né? Lê essas coisas, e ele ficava lendo. Olha só. Aí ele sabia, ele falou assim, doutor, tô achando que é um sexto. Aí o juiz olhou pra mim e falou, não, um sexto mesmo, o fato dele antes de 2013, então aplica a lei melhor que a lei anterior. Aí temos o plenário do júri cheio, o primeiro plenário capital aqui. Aí o juiz falou, não, o senhor tem razão, é um sexto mesmo, todo mundo viu. Então assim, o réu sabendo mais que o juiz, então tem essas coisas que a gente vê, tem que tomar cuidado. O que eu tenho visto hoje também, assim, as pessoas querem o pulo do gato. Então, ao invés das pessoas se prepararem, que é o que você falou, estudar, e na fonte, né? Eu tive alguns professores também, muito bons, por sinal, e eles sempre falaram o seguinte, não aceite aquilo só porque alguém está falando. Na realidade, vá na fonte, pesquise, olhe, e às vezes eu fico vendo hoje as pessoas, especialmente com o advento do Instagram, citam muito, às vezes, algumas passagens, algumas coisas, até às vezes na Bíblia, ou às vezes Platão, Aristóteles, filosofia, mas as pessoas às vezes citam o nome, mas nem sabem se realmente foi ele que falou, que está escrito, ou que foi na fonte. Por isso que a gente está aqui, né, com o Dr. Cristiano, que você pode ir no livro dele, pesquisar a fonte e a fundo e realmente estar preparado. E eu fico vendo assim, gente, não existe o pulo do gato. Existe você estar bem preparado. Porque muitas vezes você às vezes está só olhando uma pílula, alguma coisa ali que você, por exemplo, a gente vê hoje o advento dos coaches. Virou uma febre. A pessoa paga uma... Sabe o que eu fico impressionado? A pessoa às vezes paga muito mais caro do que um curso de formação acadêmica para um curso de uma pílula, às vezes, de 5 dias, 3 dias, 6 dias, um almoço. Um almoço, um jantar, 100 mil, 200 mil, ao passo que a pessoa poderia estar fazendo uma pós-graduação, um doutorado, mestrado, ou até um curso especializado, né, com um professor, né, com o doutor Cristiano, poderia estar assistindo os seus cursos, estar assistindo a sua palestra, lendo o seu livro, e às vezes é um custo muito mais em conta, com muito mais conteúdo, com muito mais informação, mas as pessoas não, acham que tem que ter, e aí a gente vê muitas vezes as pessoas quebrando a cara, gastam uma fortuna danada, não dá resultado daquilo como ela esperava, e a pessoa não se aprofunda, é muito raso o conhecimento. Mas isso é o que acontece, que eu vejo hoje, a gente após a pandemia, a gente começou a ter uma proliferação nas redes sociais de cursos. De quê? De coachings, de pessoas que aproveitaram dessa carência nas redes sociais e também presencial. O que aconteceu? Depois de 2020, as pessoas depois de 2020 começaram a ficar em casa e tal, e aí não tinham o que fazer. Aí os coaches começaram a fazer aquelas lives, Gustavo Lima, né, fez várias lives, enfim, os coaches começaram a dar curso, e aí todo mundo migrou para a internet. 2020 foi o marco. Aí 2020 em diante, o que as pessoas começaram a ver? Aquelas que eram rasas, igual você falou aí, elas começaram a buscar uma dopamina. Elas buscaram aquela satisfação imediata
imediata ali de um prazer. E elas começaram a ver que dá certo, porque ela entra na rede social, é igual o cigarro, né, eletrônico, ela tá ali, né, tragando, fumando, e rede social que ela tá entrando, vendo, fica alimentando ele o dia inteiro, que é a dopamina. E esses cursos, eles te fazem ter uma satisfação parcial. E o que eles fazem? Falou pílula. A expressão pílula é boa porque eles dão a pílula ali, aí o cara toma. Bom, então R$200 mil em um curso, almoçar com o coach, ir no avião do coach, né? Passar um coach, sei lá. E aí ele paga, ele fica ali ouvindo um tanto de coisa boa, imediatista, dopamina em cima dele, aí passa. Aí ele vai para a vida real, que ele tem que construir. Aí na construção ele fala, nó. Aí ele volta pro coach. E fica isso, não estou falando mal de coach, não. Sim, tem muito coach, lógico. Excelentes coaches, mas ou seja, a gente tem que saber onde a gente vai. Uma coisa que eu fico muito, que me intriga muito, porque eu gosto de todas as pessoas que eu vou aprender alguma coisa, eu gosto de olhar o currículo, né? Tá certo, às vezes o currículo não fala tudo, né? Às vezes a pessoa não tem um currículo, mas é um brilhante profissional, tudo bem. Mas o que eu vejo muito é que as pessoas não se preocupam se esse coach realmente tem uma construção de sucesso, se ele realmente construiu ou faz aquilo que ele prega, ou realmente entrega resultado. Então, assim, eu fico vendo que às vezes a sociedade brasileira, especialmente mundial, mas eu tô muito concentrado aqui, eu estou percebendo esse movimento muito social. Às vezes as pessoas querem progredir de classe, né? Eu sou de uma classe muito humilde, então eu quero... Aí começa, às vezes, a se endividar para ter um status, para ter uma aparência, para construir, e muitas vezes ela não tem, né? Depois de tomar essa pílula, ela não consegue realizar aquilo, né? Porque sucesso, gente, é trabalho, é suor, é esforço, é dedicação, né? Quantas horas? Você fez 22 concursos, né? 22 concursos que não logrou êxito, né? Depois conseguiu ser... Quantas horas, quanto tempo de estudo você teve que batalhar, enfrentar? Além disso, ainda você fez sustentação oral, ainda prova oral ainda, né? Para poder passar. Quer dizer, não é só aí o concurso, você tem que se preparar para poder falar. Quer dizer, é toda uma construção de quanto tempo, né? Você precisa... coisa assim que eu vejo é que as pessoas hoje, elas estão muito preocupadas em ter essa pílula, e esse imediatismo que as redes sociais elas permitem faz com que a pessoa tome a pílula e se sinta satisfeita em um certo momento. E aí a gente começa a ter uma modernidade hoje, cada vez mais líquida. Tem um filósofo, já morreu, chama Bauman. O Bauman dizia lá atrás que ele já previa uma sociedade que seria líquida. E ele falava lá nos livros dele, Modernidade Líquida, tem um tema legal, específico sobre isso, que ele falava: um dia nós vamos aproximar quem está longe e distanciar quem está próximo. Se a gente for pensar nisso, vai sair Dia dos Namorados, né? Vai sair com a namorada, vai sair, enfim, com a esposa. Muita gente, você olha para as mesas, eu com a minha esposa, eu vou com a Isabela, a gente olha para as mesas e está lá o cara no telefone, a mulher no telefone, e os dois jantando, cada um com o telefone na mão. Ou seja, a gente está aproximando quem está no telefone longe, lá do outro lado às vezes, e distanciando quem está perto. Então isso daí hoje, essa modernidade líquida, fez com que a gente perdesse cada vez mais a capacidade de ter coisas sólidas. Por exemplo, tomar um sorvete na praça, sair com a esposa para dar uma volta. Coisas simples da vida. Simples da vida, as pequenas coisas da vida. E isso daí, o simples, ele sempre deu certo. O simples. Na época dos seus pais, dos meus pais, das avós, eles andavam de mão dada, saía, ficava junto, ia para os lugares tudo junto, almoço de família, domingo, todo mundo junto. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, que hoje os coaches ficam ensinando isso. Tempo de mesa, né? Tem tempo de mesa. Isso aí já falavam isso aí. Tempo de mesa a gente tem que ter. E aí o que acontece? Com isso, as pessoas pegaram alguns aí, que
enfim, começam a ganhar dinheiro em cima disso, eles começaram a ver que as pessoas estão carentes e eles trabalham em cima disso. Então começa a dar, aquele negócio que você falou, dar aquelas pílulas. E outra coisa, é difícil ler um livro aqui de 400 páginas, é difícil fazer um curso de 1 ano, de 2 anos, uma pós, um mestrado, tem um mestrado, é difícil fazer um mestrado, um doutorado, então assim, demanda o quê? Ler, pesquisar fonte, ninguém quer isso mais. As pessoas querem um chat GPT lá e falar, Saulo, monta uma palestra para mim aqui. Dia dos namorados, ou evento não sei o quê, monta um cartão para minha namorada aí. Tá ficando cada vez mais assim. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Helena, e eu vejo direto a Helena lá, aquelas crianças estão fazendo, eu tento policiar o máximo, para mim não posso proibir, né? Senão ela fica a versa do mundo, mas tela, elas ficam vendo a tela. Ninguém escreve mais. É impressionante. Então, assim, isso faz com que a sociedade seja cada vez mais manipulada por poucos que conseguem fazer com que, incutir na cabeça da pessoa que o fácil é isso mesmo, vai ganhar dinheiro e tal. Aí vem a depressão. Aí eu tenho visto muita pessoa deprimida, pessoas aí de cursos preparatórios, gente que quer ser promotor, juiz, falando assim, professor, fui reprovado em 2 provas, vou morrer. Quantas? 2, sabe? Você deve ver advogado aí que acabou de formar, já fica milionário, aí começa a trabalhar como, sei lá, trainee, não sei como é que fala na advocacia, e depois fala assim, mas não vou ficar rico não, eu vou ficar meio, você tem que trabalhar, você tem que fazer, né? Então assim, eu vejo que hoje a sociedade, ela tá difícil de lidar, porque vende-se na internet muito perfeito. E lidar com a frustração, hoje eu vejo que é muito difícil, as pessoas não estão conseguindo lidar com essa frustração, com impaciência, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora, não aceita a sua correção, quando você fala assim, olha, não é por aí, vai por aqui, mas não sei o que, agora eu fiz um curso agora em Harvard, em MIT, estavam falando o seguinte, olha, não é só soft skill, a pessoa tem que ter hard skill, tem que estar preparado para a vida não é só soft skills, só alegria, né? O próprio Jesus Cristo veio aqui, tanto que ele sofreu para passar uma mensagem, né? Que é tão simples, mas é tão difícil viver, como é que ele realmente viveu uma simplicidade, mas sofreu todas as consequências, né? Com paciência, com amor. Não tem jeito, a gente tem que ter hard skill, tem que ter soft skill, mas não é só uma coisa e só a outra, né? E aí eu gostaria de entrar um assunto, antes da gente entrar um pouquinho no livro, perguntar assim, do ponto de vista na sua avaliação, desde quando você começou como promotor e até hoje, e como defensor também, o que você tem reparado, assim, o que você pode nos falar um pouquinho sobre a sociedade? Você acha que a gente está caminhando, está melhorando, está piorando, as questões criminais, os delitos, o que você tem reparado assim um pouco na sociedade? Você acha que a nossa sociedade hoje que a gente vive, a sociedade brasileira, né, você acha que a gente está evoluindo, não está evoluindo, está a mesma coisa? O que você acha assim do ponto de vista do seu trabalho atual? O que eu vejo assim, na minha área de atuação é a área criminal, sempre foi, desde defensor público, atuei na criminal e no MP também, área criminal, investigação, denúncias. Que até é uma coisa curiosa, porque você defendeu e depois acusou, né? Até que você tem uma experiência, uma bagagem maravilhosa, porque não é fácil. E aí você sabe muito, né? Porque uma hora você está defendendo, de repente você está acusando, enfim, né? E é uma experiência muito boa. Na defensoria foi muito bom que eu consegui pegar essa base assim, de silogismos, de defesa, de saber onde que eu vou colocar um ponto ali que possa convencer. Então, assim, a defesa é muito mais difícil do que a acusação, muito mais. Porque a acusação, eu como promotor de justiça hoje, eu tenho o Estado do meu lado. A polícia investiga para mim, manda para mim pronto o inquérito. Aí eu como promotor pego o inquérito, pronto, relatado, denuncio, entro com uma ação penal. Aí tem um juiz, que eu trabalho todo dia, que é do Estado, que ele vai confiar, e sim, o juiz tem que ser imparcial, mas ele vai confiar às vezes mais no promotor, a gente vê, fica ali e tal, enfim, deveria, né? Deve ser imparcial, mas está no Estado. Querem mostrar que todo mundo está no
Estado. Juiz, MP e polícia. Então, o fato de todo mundo estar no Estado dificulta muito para o advogado, porque o advogado é o privado. Então, assim, o advogado está ali lá de fora, querendo defender e tal. Então, essa Defensoria Pública me deu, apesar de ser do Estado, esse viés. Depois eu fui para o MP na área criminal. E aí, o que eu pude perceber nesses... Eu entrei em 2005, Defensoria Pública, 2024, a gente está quase 20 anos, né? Quase 20 anos quase 20 anos de serviço público. Então, lá no início não tinha tanta divulgação dos crimes. Tinha, os crimes bárbaros sempre existiram. Pai que mata filho, filho que mata pai, estupro, sempre existiu. Hoje está mais divulgado na mídia. Hoje a gente vê. Esses dias mesmo postei no Instagram, depois quem quiser me seguir lá no Instagram, @CrisGonzaga, com CH. Isso aí, gente, todo mundo seguindo. É excelente, tem que assistir todos os dias, tem muito conteúdo profundo, verdadeiro e pesquisado, né? Dr. Cristiano é um fera, uma celebridade aí, eu acho que todos nós devemos segui-lo. E aí eu postei esses dias aí sobre um estupro que é inusitado, uma ex-namorada, e saiu com o ex, chamou o ex para sair, o ex saiu e tal, amarrou ele e estuprou ele com o vibrador. Então ela pegou o vibrador dela e estuprou o cara. E depois publicou nas redes sociais o estupro. O estupro dele. E aí a gente, que isso tal? Tem como estuprar homem? Tem, hoje tem previsão legal de constranger alguém, que é um homem ou uma mulher. Então, assim, hoje está mais noticiado isso, que a gente vê no Instagram e nas redes sociais. Antes tinha também, só que não aparecia tanto. Então, a diferença que eu vejo, a primeira, é que hoje posta-se mais, mostra-se mais. Tem muito vídeo hoje. Coisas loucas que a gente vê. No Instagram, o pessoal posta, a própria mídia mesmo, televisiva, mostra isso. Agora, o que eu tenho percebido é que os crimes violentos, por exemplo, roubo, mão armada, sequestro, esses crimes violentos, eles têm diminuído no sentido de que a criminalidade está mais organizada. Então, assim, não é que é melhor. Não é que acabou, não, né? Agora eles estão organizando. A gente tem muitas facções criminosas, como PCC, Comando Vermelho, inúmeras, que hoje eles estão focando no que é eficiente. O cara pega a mão armada lá, assalta a mulher na rua. O que eles estão focando? Não, calma aí. Onde é que eu vou ganhar dinheiro? Vamos fazer uma reunião de mercenários, vamos para o interior de Minas Gerais e vamos fazer um assalto a banco. Em massa. Aí se tiver que matar, mata. Mas eles estão fazendo o quê? O novo cangaço. Vai no interior, tem muitos no interior. Tem até seriado Netflix que mostra. Eles vão lá e param uma cidade inteira, para o cara do banco e saca lá 20 milhões. Um assalto único, 20 milhões. Se você muito mais efetivo, se você parar para pensar. Não matou, às vezes mata, mas não fica fazendo assalto todo dia. Entendi. Outra, roubo de celular, de não sei o quê. Hoje, o que é a criminalidade organizada, que aumentou muito a fazenda? Golpe do Pix, furto eletrônico, manda para você um e-mail. Tá dentro do celular hoje. Manda para você um link, pra você clicar no link, e lá no link ele ter acesso ao seu telefone e subtrair as informações, senha de banco. Muita gente deixa no bloco de notas, senha, banco e tal. O cara entra lá, pega e saca o seu dinheiro. Vê seu Pix. Então, assim, hoje eles estão migrando para fazer um desfalque maior no patrimônio. Então, a criminalidade, ela aumentou de uma forma geral? Aumentou. Crime organizado, sim. Agora, crimes violentos, que é matar, fazer um assalto e tal, assim, eles estão diminuindo e focando naquilo que é mais inteligente, entre aspas, né, para eles. Então, eles estão focando mais a criminalidade numa organização criminosa. Isso é muito ruim, porque aí você tem lavagem de dinheiro, os caras não têm dó, se tiver que matar, mata, se tiver que fazer algo contra a pessoa, um pai que cai no golpe do Pix, perde tudo, enfim, golpe da pirâmide, hoje é crime, fraude em criptomoedas, passou a ser crime no Código Penal, não tinha, e é muito fácil pegar uma pirâmide aí e levar R$1 bilhão. O que a gente tem mais visto é isso, as pessoas ganham 8% ao mês, 10% ao mês, o cara vai lá, tira o dinheiro que ele tem, que ele não tem, para ter esse 8% ao mês.
quer dizer... Primeiro mês dá, né? No segundo dá, no terceiro tira tudo, terceiro, né? Cara, tchau. Né? Eles fazem uma pirâmide, né? Então, assim, eu tenho visto muito esses crimes. Hoje os crimes estão mais tecnológicos. Então, assim, e as pessoas também, infelizmente, eles tratam muito, até falo isso no manual de criminologia, sobre a psicanálise. As pessoas hoje, elas estão muito carentes. E elas querem ficar ricas rápido. Então é fácil. O bandido pega o estelionatário, o que ele faz? Ele cria na cabeça da pessoa uma forma de ficar rica. 10% ao mês com Bitcoin. Aí, vem cá, põe dinheiro, põe. No primeiro mês ele consegue dar 10. No segundo mês dá, aí a pessoa fala assim, nossa, eu vou pôr tudo. Aí quando ela dá o all-in lá, né, põe tudo, aí o cara toma o dinheiro dela. Então assim, que a vítima foi o quê? Fraca. Eu vou participar aqui de eventos envolvendo aqui apostas esportivas, não sei o quê, aí dá sorte, ela ganha. Não é isso aqui que eu vou fazer agora. Ganha dinheiro, mas depois perde tudo, porque a banca nunca perde, né? Separar, são duas coisas muito curiosas. Na realidade, é quase que você teria que condenar a vítima, porque ela foi gananciosa, greed, né? Quando você pega pra ver, uma coisa que eu reparo assim, quando você lê o livro de Eclesiastes, fala assim, a primeira passagem do livro de Eclesiastes é lá, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então as pessoas, não, eu vou ficar rico, eu vou crescer, eu vou isso ou aquilo, nesse intuito de ganhar dinheiro, a pessoa vai lá e, né, eu vou colocar tudo aqui, eu vou postar tudo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não é bem por aí. Então, as pessoas às vezes querem passar até o outro para trás e acaba, né, então os bandidos se aproveitam dessa situação. E quando você vai em Las Vegas, quando você escuta um grito, quer dizer, o cassino perdeu, aquele cara ganhou, né? Agora, se você ficar 24 horas no cassino, quantos gritos você escuta? É quase nada, né? Então, assim, os jogos de azar, já até chamam jogos de azar, né? E já gostaria de entrar aí um pouquinho, né, nesse manual escrito pelo Dr. Cristiano, que realmente eu acho que todos nós deveríamos ler e indicar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua mais nova criação, né, um livro que, gente, é para ler, né, e aprender, né, e fazer uso depois de aprender tanto conteúdo interessante e rico para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, para o dia a dia, para o nosso trabalho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí do Manual de Criminologia. Então, o manual está aqui, né? O Manual de Criminologia está na 5ª edição, o meu livro. Ele é da editora Saraiva, da Saraiva Ju, que agora o nome é Saraiva Ju, era Saraiva, agora é Saraiva Ju. E no manual, quem é advogado, o bom é isso, uma coisa interessante, Felipe, que a Saraiva tem um levantamento lá que primeiro quem mais compra o livro é advogado, depois concurseiro. Então, assim, o bom é que os advogados vêem na criminologia possibilidade de teses defensivas. Eu escrevo sobre tudo, eu escrevo sobre o crime, eu escrevo sobre as leis, eu escrevo sobre o direito penal. Então, nessa escrita beneficia muito quem quer conhecer mais o sistema penal. E quando você começa a conhecer o sistema penal, você vê que ele tem uma grande mazela. Ele não funciona direito. O sistema penal hoje é extremamente seletivo. E aí, em razão disso, eu trabalho várias teses defensivas, não porque eu quero trabalhar as teses, mas é porque a criminologia te favorece isso. Por exemplo, tem lá dentro da criminologia o que se chama direito penal do amigo. O que é o direito penal do amigo? É um direito penal próprio para defender amigos. Nossa, legal. Por exemplo, colarinho branco. Você deve ter percebido, já só aqui sintetizando, porque senão eu vou dar tudo que está no livro, né? Tem que comprar para ler, né? Está na Amazon, tem, enfim, qualquer lugar tem. Muito legal. Mas o direito penal do amigo, o interessante é que hoje, o que a gente vê? Os criminosos de colarinho branco, que é lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, desvio de verba pública, peculato, corrupção, os criminosos de colarinho branco, que são chamados assim, esses que estão na elite econômica, eles são cada vez mais beneficiados pelo direito penal. E como que eles são beneficiados? Na amizade do dia a dia. Daí direito penal do amigo. Por quê? Quando você pega um advogado,
O advogado, ele tem que cada vez mais mostrar que conhece as pessoas do Poder Judiciário, do MP. Isso conta muito para ele. Sim, com certeza. O acesso, o ser bem recebido. O cliente vê isso. Não está ali vendendo o juiz ao promotor. Sim, claro. Mas está mostrando que conhece, chega lá, bem recebido e tal. E aí, o que acontece? Essa linha é muito tênue. Não, e o fato de ser amigo quer dizer que vai absolver? Não, claro. Simplesmente você reconhece, ponto final. Não quer dizer que você está ali tendo nenhum tipo de influência. Sim. Só simplesmente conhecer, mostrar que conhece, ponto final, né? Sim. Parcialidade. E isso seria o correto. Só que aí a linha é muito tênue. Por quê? Tem já, aí começa, pessoas que chegam para desembargador, juiz, promotor, ministro e começa a criar um ambiente de amizade para querer beneficiar um cliente. Por exemplo, doutor fulano de tal, fica na minha casa lá em Miami, fica na minha casa em Nova York, tudo pago, 0800, pode ir para lá, tal. O que é isso? Amizade. Aí o doutor fulano de tal foi para lá. Só que essa pessoa vai julgar alguém que esse advogado, essa pessoa que bancou tudo, defende. E aí como é que ele vai julgar? Cria-se um ambiente ali de amizade que é até difícil. Daí tem a suspeição, o impedimento, mas enfim, isso daí não se usa muito, né? Quando você está falando de direito penal do amigo, eles querem criar essa amizade. E outras amizades são criadas. Por exemplo, o promotor vai para o interior. E aí ele começa a ficar sozinho lá no interior, o juiz. Aí começam a chamar você para tudo. É festa de 15 anos, é festa da fazenda, é churrasco, é pelada de futebol, para tudo. Para que é isso? Ué, você fica amigo de todo mundo aí. Sou amigo de todo mundo. Direito penal do amigo. Por quê? Porque esse promotor vai cada vez mais entrando na sociedade e sente dificuldades um dia de ter que julgar o prefeito. Então esse direito penal do amigo, na realidade, é uma barreira, uma proteção ali para não ter nenhum tipo de influência no julgamento, nas decisões. Mas aí no caso, o direito penal do amigo, eles estão criando uma para beneficiar. Entendi. Para beneficiar. Tem 3 níveis de direito penal do amigo. Tem nas leis, por exemplo, de colarinho branco. Se a gente for olhar, as leis de colarinho branco no Brasil hoje são as mais benéficas de todas. Tem lá, sonegação fiscal. Se o cara sonega no Brasil hoje, 1 milhão, 100 milhões, ele tem um benefício legal de que se ele quiser parcelar o que ele deve pelo refis, ele consegue parcelar em até 30 anos. E se ele quiser pagar o que ele deve, extingue a punibilidade na área criminal. Então, se ele paga na ação fiscal o que ele deve, extingue a sonegação fiscal do crime. Isso daí não existe para quem furta um telefone, não existe para quem faz gato luz, gato net. Ou seja, se ele roubou o telefone, mesmo que ele tenha roubado, depois se ele devolveu o telefone... Não tem benefício. Não tem benefício. Não tem, no roubo não tem. Então no furto até tem diminuição de pena, mas no roubo não tem. Agora, para sonegador, tem tudo. Parcelamento, pagamento pela extinção da punibilidade, isso aí é o quê? Quem faz sonegação? Quem tem dinheiro? Quem tem condição financeira. Então, é o colarinho branco sendo beneficiado pelo direito penal. Se você mandar dinheiro para fora, você depois quer repatriar o valor, tem uma lei também que te permite, ainda que o dinheiro enviado para fora seja oriundo de lavagem, que é isso? De sonegação, você pode repatriar o valor. Isso é inédito. Eu falo aqui no código, no meu manual de criminologia. E é coisa que nem todo mundo sabe. Não, eu dou aula de pós-graduação de ciências criminais sobre essa temática. Então, o advogado regalou. Nossa, tem isso no Brasil? Tem uma lei de repatriação. Como é que é? O mais interessante, o cara paga. Ele mandou para fora, por exemplo, já repatriaram até hoje 33 bilhões de dólares. Até a última vez que eu tinha visto. Então, o que acontece? O cara manda para fora um dinheiro ilícito. Dinheiro ilícito de que crime? Só colarinho branco. Não tem furto, não tem roubo. É sonegação, é lavagem, evasão de divisas, da Lei de Sistema Financeiro Nacional, falsidades documentais, e aí o cara manda para fora esse dinheiro.
Aí o que acontece? Se ele quiser repatriar esse dinheiro ilícito, sujo, é isso mesmo, dinheiro sujo, lícito, crime, origem de crime, ele paga 15% de imposto do valor que ele mandou e repatria 85%, limpo. Ou seja, o cara mandou 100, lavou. Na verdade, 85. É um jeito oficial, quase. Isso é o direito penal do amigo. Por que fizeram isso? Foi na época da Lava Jato. Eles criaram essa lei. Para repatriar o dinheiro. Repatriar quem mandou o dinheiro ilícito fora. Aí eles falaram, vou perder tudo? Aí o Estado fez o quê? Uma lei para beneficiar quem estava na Lava Jato caindo. Então, assim, não estou aqui defendendo a Lava Jato, tem muitas mazelas que foram feitas também lá dentro, né? Enfim, a gente viu aí na mídia, mas é uma lei que foi criada para beneficiar os amigos. Quem criou? Os congressistas. Então, você tem um direito penal do amigo em nível do MP, da magistratura, da polícia, da lei e a sociedade. São os 3 níveis. A sociedade hoje, você conversa com a sua trabalhadora da sua casa lá, enfim, a babá, qual o crime que essa babá ou essa empregada ela quer que seja combatido? Um crime de colarinho azul ou branco? Colarinho azul. O que é colarinho azul? Crime de furto, de roubo, crime de porte de arma de fogo, que são porque azul, porque a pessoa, quem criou essa expressão, até fala no meu manual de criminologia, foi o Sutherland, ele fala que o colarinho azul representa aquelas pessoas que trabalham no chão da fábrica, com macacão azul, que suja, então tem que ser azul para não mostrar sujeira. O chofer usa colarinho azul. Já o branco é o advogado, terno bem cortado, colarinho branco, enfim, banqueiro, então é branco por isso, colarinho branco é azul. E o azul, o que acontece? Você vê aí, furto, roubo. E o prejuízo maior para a sociedade é o colarinho branco. É o branco. Está tirando dinheiro público, quer dizer, dinheiro. Mata uma criança na comunidade, porque não chega lá o dinheiro, não chega lá o médico. Não, o hospital, né? Você vê verbas que foram aí e são destinadas, às vezes, para a área de saúde, para a área de educação, são surrupiadas, né? E aí você tem todos esses benefícios. E uma coisa muito curiosa, a gente tem vários clientes aqui no escritório em relação aos investimentos e tudo, e a gente tem parcerias nos Estados Unidos e tudo, mas lá nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante. Qualquer coisa que você vai fazer lá, eles falam a primeira coisa. Você pode fazer o que você quiser aqui nos Estados Unidos, trabalhar, mas eu vou te falar uma coisa, aqui, se você só negar $1, não precisa ser 1 milhão, não, $1, é cadeia. Não tem, não existe lá, não tem essa discussão. Inclusive tem uma lei que foi criada especialmente por um dos fundadores do Facebook, que é um brasileiro. Existe uma lei, o que aconteceu? Ele recebeu uma indenização lá, um acordo que ele fez, né, com o Mark Zuckerberg, um brasileiro, recebeu bilhões de dólares. E o governo americano falou, beleza, recebeu, agora pagar seu imposto. Ele não quis pagar o imposto, mudou para um país asiático, e o governo americano falou assim, enquanto você não pagar, você nunca mais pode pisar nos Estados Unidos, decretada a prisão dele, e criaram uma nova lei só sobre esse caso, que repercute no mundo todo, sobre pessoas que ganham dinheiro nos Estados Unidos e pagam e mudam para um paraíso fiscal sem pagar os impostos, é crime. Então, a gente vê uma coisa muito curiosa, né? Como que eles tratam o dinheiro público lá, como que eles tratam esse imposto, essa coisa muito fair, muito, né, muito apertado. E aqui a gente tem, vamos dizer assim, essas situações porque a gente vê e a gente quer criar uma sociedade melhor. E outra coisa, assim, a sociedade, igual eu estava falando aqui, a diarista, a empregada doméstica, ela não quer também que seja combatido sonegação fiscal, ela não quer que seja combatido desvio de verba pública. O que pega para ela ali, ela pegar o ônibus dela e ir para
para casa e ser assaltada. Ela não quer ser assaltada, ela não quer perder o telefone celular dela que ela comprou de forma difícil. O cara roubou bilhões lá, não quer nem saber. Não, então, assim, não chega, né? Isso até beneficia o colarinho branco, porque os congressistas, eles falam assim, bom, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer leis que endureçam cada vez mais os crimes de colarinho azul, que é, hoje, por exemplo, porte de arma de fogo, de uso restrito, colocar lá como crime hediondo. Roubo à mão armada é crime hediondo. Agora, não colocaram, por exemplo, sonegação fiscal, desvio de verba pública, corrupção, nada disso é hediondo. E o congressista votando isso, a pessoa que está lá na comunidade, a pessoa que pega um ônibus, a pessoa do dia a dia, que é quem vota e elege, é a massa mesmo, ela quer que no dia a dia dela não tenha assalto. Ela quer que endureça isso. Então, eles colocam penas altas para esse tipo de crime. Enquanto para os crimes de colarinho branco, ninguém está nem sabendo o que é, empregado, as pessoas, o porteiro, enfim, não sabe. É a grande maioria da população, né? Não sabe, aí fala assim, isso aqui eu vou beneficiar o colarinho branco, porque ele é meu amigo. Ele convive aqui em Brasília comigo, ele viaja comigo, ele toma o vinho comigo, eu vou beneficiar ele, e aí então ele vai gostar. E cada vez mais eles vão ter aquela sinergia. Ou seja, o direito penal do amigo, ele é um tipo de direito penal muito pernicioso, porque ele alivia para o colarinho branco e pesa a mão para o colarinho azul. Daí o direito penal do amigo, o amigo de rodas, o amigo de ambiência, o amigo de escola, enfim. E é difícil, porque quando você vai, seu filho estuda numa escola, o promotor lá, o juiz, numa cidade do interior, ou até mesmo na capital, o filho do juiz estuda na mesma escola do advogado, ou do cliente do advogado. Então gera já uma amizade. É difícil você olhar para o cara como um bandido. Agora, quando você olha para quem furtou, roubou, você já enxerga mais facilmente o bandido. Sendo que no final, ontologicamente falando, tudo é crime. Com certeza. Tudo tipo penal, não muda nada. Um errou, o outro é Lei 8.137/90. É a mesma coisa. Só que as pessoas fazem essa graduação, né? De crime para lá, crime para cá. É igual quando a gente pega a Bíblia, tá lá o pecado. Não falou se matar, roubar, mentir, qual que é diferente? Um pecadão, um pecadinho, pecado médio, pecado pequeno. Não existe, né? A gente, como cristão... Se for em Bíblia, eu acho interessante também, Felipe, que as pessoas, hoje, cada vez mais, elas estão tendo uma falta dessa parte espiritual. Eu acho que a parte espiritual, eu sou cristão evangélico, você também é, enfim, a gente vê o tanto que é importante você ter uma orientação, seja do pastor, ou seja do líder religioso, qual que seja, né? Enfim, mas ter a Bíblia como orientação na vida, porque tudo está nela. Se a gente for olhar, você estava falando aí de Jesus Cristo, eu estava lembrando de Moisés. Moisés foi para ficar 40 dias, né? No deserto. Exatamente. Ficou 40 anos, né? E não entrou na Terra Prometida. Exatamente. Entraram Josué e Caleb, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que até aquele que via Deus face a face, poucos homens viram Deus face a face. Moisés via Deus face a face, né? É uma coisa assim, de arrepiar. E ele não entrou na Terra Prometida. Então, assim, foram 40 anos guiando aquela população que reclamava, que murmurava. Nossa. Deus mandava do céu maná, Tinham mandava saído, coisas, exatamente, tinham tudo, saído né? da escravidão. A pessoa queria voltar para a escravidão ao invés de ir para a Terra Prometida. Uma coisa surreal, né? reclamando, as pessoas murmurando. E eu falo assim, hoje também é assim, né? você vê assim, com Deus já é difícil, sem Deus é impossível, né? A gente tem que parar para pensar que nós estamos aqui de passagem. Sim. E até para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem que ter uma consciência de tudo que a gente faz na vida, né? Todas as nossas atitudes, nossas decisões. Então, assim, eu não estou querendo pregar aqui não é isso, a gente não é perfeito, né? A gente erra muito, peço perdão todos os dias para Deus. Nossa, eu sou um pecador, mas assim, eu peço perdão e quero melhorar. Mas a gente tem que pensar muito sobre isso. As pessoas que tomam atitude, xingam, brigam, muito inconsequente, muito não pensa naquilo que falou às vezes, naquilo que ofendeu.
E na luta do dia a dia, na luta é trabalho, é desafio, estamos aqui hoje. Quanto tempo você demorou para escrever um livro? Quanto de informação você precisou estudar, pesquisar, preparar, montar com amor, com carinho, com dedicação, para dar essa informação que você gastou, né, aí talvez anos se preparando para escrever um livro, e a pessoa pode ler o seu livro, né, em horas, em dias, e ter todo aquele conhecimento, todo aquele conteúdo que você demorou anos de sabedoria para acumular, né? Então a gente fica muito feliz, né, em tê-lo aqui hoje, com esse bate-papo aqui. Dá pra gente ficar aqui, mas sei lá, né, fazer uma minissérie praticamente. Tá convidado, né, para vir aqui a falar mais sobre todos os temas, tudo que a gente falou. Tem tanta coisa, dá para ficar aqui, né, muito tempo. E é uma honra tê-lo aqui com o lançamento do livro. Todo mundo vai lá no Instagram, se quiser repetir o Instagram, os links todos para adquirir aí o livro, para acompanhar. Se quiser repetir para a turma todos os seus links. Eu só agradecer mesmo, doutor Felipe Palhares, Mandato Consultoria, pela oportunidade. O meu livro, ele está em qualquer livraria, ele tem tanto o físico quanto o virtual, né? O livro eletrônico, né? Então a gente está na Amazon, Sarai, Magazine, Isco, aqui é o Magalu, tudo, mas é um livro que eu sugiro aí uma leitura aprofundada, até para conhecer mais sobre o sistema penal, sobre teses defensivas, psicanálise, eu falo de várias coisas, sobre o crime sim, o criminoso, estudo o sistema penal a fundo, presídios, fora, então assim, é bem interessante, sugiro aí para vocês. E também o meu Instagram, falei aqui no início, é @CrisGonzaga. Depois vocês que estiverem assistindo aí, dá um print aí na tela, marca Mandato, né? Marca o Cris Gonzaga, que a gente reposta lá também no Instagram. Quem está assistindo, fico muito feliz. E é isso, agradecer a oportunidade, estou aqui disponível, sempre que for necessário a gente fazer um bate-papo sobre várias temáticas, a gente poderia aqui passar o dia conversando, a gente vai ver, tá de noite aqui, advogado, promotor, a área do direito, o pessoal tem assunto pro dia inteiro, né? História, caso, da vida aqui, né? Então, muito feliz e agradeço aqui a oportunidade. Nós é que agradecemos, esperamos que esteja voltar, né? Esperamos que as pessoas que estejam nos ouvindo aí, assistindo, que gostem, curte, comente e manda para os seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação no nosso podcast, na Mandato Cast, e espero que tenham gostado e vamos para o próximo. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Estamos aqui mais uma vez agradecendo aí o Dr. Cristiano. Muito obrigado. Obrigado, amém. Obrigado.